A investigação do caso Banestado, intitulada no âmbito policial de Operação Macuco, foi a maior investigação criminal do país de todos os tempos e a precursora de outras grandes operações que se sucederam nas gestões do presidente Lula e da presidente Dilma. O caso Banestado começou na delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, a partir de uma denúncia do meu governo, através do meu presidente do banco à época, Heitor Wallace Espínola de Melo e Silva, sobre o uso irregular das contas CC5 do banco, conforme menção no relatório final da CPI dos precatórios, da qual eu fui o relator, tendo à época contado com o entusiasmo e a colaboração do Procurador da República, Celso Treis. O inquérito mãe, o inquérito 207 de 98, DPF Foz do Iguaçu, foi presidido pelo delegado federal José Castilho Neto e sua equipe de policiais federais, composta, dentre outros, pelos peritos criminais Renato Barbosa e Eurico Montenegro. Em diligências realizadas em Nova York, Estados Unidos, por quase 6 meses, com auxílio do FBI e do Ministério Público Distrital local, foi quebrado o sigilo bancário de 137 contas correntes da extinta agência Banestado naquela cidade. Contas que tinham como procuradores os principais doleiros brasileiros, esses mesmos que estão hoje aí enredados na Operação Lava Jato. Com isso, descobriu-se, num primeiro momento, o desvio e a evasão de divisas brasileiras no montante de 30 bilhões de dólares, o que possibilitou aos investigadores traçarem o que se chamou à época o mapa da corrupção brasileira. Como o prosseguimento das investigações, os desvios de dinheiro de evasão de divisas revelaram-se ciclópicos, chegando à fantástica soma de 124 bilhões de dólares. Esta quantia jamais apurada em qualquer outro escândalo nacional envolvia como beneficiários finais nomes coincidentes com os integrantes da alta cúpula do empresariado e da política nacional, à época, em especial políticos ligados ao PSDB, entre outros. Como não se ignora, e se ignora é porque a omissão é seletiva e altamente conveniente, o período da investigação da CPI foi dos anos de 66 a 2002. Com isso, o rastreamento do dinheiro no exterior foi interrompido e nunca mais retomado. Interrompido por quê? Porque o delegado Castilho, no início do governo Lula, por ordem do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, foi afastado das investigações e outro delegado assumiu a presidência do inquérito. Em consequência, a prova criminal ficou prejudicada, pois crime financeiro tem a sua materialidade delitiva no dinheiro e o seu rastro também, sem o que não há prova hábil para condenação. Ao invés de prosseguir o rastreamento do dinheiro evadido para chegar aos verdadeiros protagonistas do esquema criminoso, estranhamente um novo delegado, com aval do diretor-geral da Polícia Federal, optou por apenas investigar em território nacional, através da operação policial chamada Farol da Colina, e passou a investigar os doleiros responsáveis pela operação. 70 doleiros foram presos, com alta repercussão midiática, inclusive Alberto Youssef, mas sem qualquer efeito prático, pois tais crimes continuaram a ser praticados, como há de se ver nos escândalos posteriores. Os processos foram, em sua maioria, presididos pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba. No entanto, ou geraram absolvição por falta de provas, ou prescreveram por inércia da Polícia Federal
e do Ministério Público Federal. Nos inquéritos do caso Banestado, o doleiro Alberto Youssef foi indiciado ao menos 5 vezes, tendo sido condenado pelo menos em um deles. O banco de dados com indícios criminais elaborados à época serviu de base durante 10 anos subsequentes para o fomento de todas as grandes investigações de crime financeiro no Brasil, incluindo a Operação Lava Jato. O grande legado do trabalho do delegado Castilho e do promotor Celso Tres e suas equipes. O legado do banco de dados, o desvendamento do caminho do dinheiro, do modus operandi, a revelação dos nomes e sobrenomes dos notáveis que desviaram a valores da época 124 bilhões de dólares, muito mais que as reservas cambiais do Brasil então. Especulou-se muito porque o falecido ministro e advogado de tantas causas, Márcio Tomás Bastos, que efetivamente mandava na Polícia Federal, mudou o delegado que presidia o inquérito e os rumos da investigação. O ex-ministro não está mais entre nós. Deixemos de lado, portanto, as perguntas sem respostas possíveis. Senhoras e senhores senadores, com toda certeza, se o inquérito presidido pelo delegado Castilho e acompanhado de perto pelo procurador Celso Tres tivesse se completado com o rastreamento do dinheiro no exterior, não teríamos os escândalos que se sucedem ininterruptamente na última década. Porque o inquérito-mãe, o ponto de partida para desvendar toda a trama da corrupção no país, foi abandonado. Por quê? Porque nunca se seguiu o rastro dos 124 bilhões de dólares desviados para o exterior. Como investigar os desvios de hoje, sem retomar as investigações do delegado Castilho e do procurador Celso Tres? Lá estão os fios da meada, lá estão os nomes, todos os nomes, a nomenclatura toda com K. Lá está a tecnologia da corrupção, da fraude, do roubo, da sonegação, da malversação, da propina, dos trambiques, das concorrências e compras viciadas e superfaturadas. Lá estão Alberto Youssef e os 70 doleiros. Lá estão as delações premiadas, que logo em seguida foram traídas pelos delatores. Nada, por mais espantoso que se apure hoje, é novidade frente àquela desditosa investigação. Tenho convicção que enquanto a Operação Macuco não for retomada, continuaremos esse cansativo e inútil trabalho de carregar pedras até o topo da montanha para vê-las em seguida despencar e tudo recomeçar. Por fim, uma notícia que confirma a seletividade das determinadas operações de combate à corrupção. O jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, noticiou, nos dias 27 e 28, domingo e segunda-feira passados, que a delação devidamente premiada de Alberto Youssef sobre corrupção no governo de Jaime Lerner sumiu do processo, escafedeu, evaporou-se, criou asas, ninguém sabe, ninguém viu. E não foi homologada pela Justiça quase 13 anos depois. Tão simples assim. A delação de Alberto Youssef, no caso Copel-Ovepar, onde os meliantes levaram mais de 150 milhões de reais da empresa paranaense de energia, envolvendo figuras de proa do então governo estadual, sumiu do inquérito. Noticia a Gazeta que a duras penas tenta-se reconstruir a delação do doleiro. Mesmo que quisesse, não encontraria um epílogo à altura do desmonte das investigações do Banestado, do que esta informação sobre o desaparecimento da denúncia de Youssef no escândalo Copel-Ovepar. E espero que todos os que se levantam contra a corrupção
e os corruptos fiquem indignados como eu, diante da impunidade do caso Banestado e diante do sumiço da delação desse tão famoso e até mesmo cultuado personagem chamado Alberto Youssef. Por fim, ao delegado Castilho, aos peritos criminais Renato Barbosa e Eurico Montenegro e ao procurador Celso Três, minhas homenagens pelo pioneirismo das investigações de lavagem de dinheiro, fraudes financeiras, fraudes fiscais e corrupção. Operação Macuco, foi lá que tudo começou. Aliás, uma pergunta para o ministro Cardoso e para a Polícia Federal. Por onde anda o delegado afastado Castilho Neto? Um adendo, a título de informação para esse plenário. Tenho insistentemente deixado claro, através da internet, que no meu gabinete mantenho os 3 grossos volumes com a nominata e o valor do dinheiro mandado para fora através da ICC5. Ninguém se interessou, nem da CPI instalada no Congresso Nacional, nem da imprensa brasileira. E eram 124 bilhões de dólares, senador Capi, mais do que as reservas brasileiras à época. Como se vê, temos todo um processo seletivo e em cima dos escândalos atuais, que também não são pequenos, se tenta entregar a Petrobras, acabar com o BNDES e privatizar de cima a baixo a República Brasileira. Com todo prazer, senador Capi, lhe concedo uma parte. Não tem som. Houve punição nesse... Algumas pequenas punições, ridículas punições. Isso. Mas se abandonou, quando se abandonou a investigação do rastreamento no exterior, se abandonou a procura da materialidade do crime. E no crime financeiro, não sabendo onde está o dinheiro e o seu caminho, ninguém pode ser condenado. E eram 124 bilhões de dólares, mais do que as reservas do Brasil. E além disso, eu tenho no meu gabinete esses nomes. Por que o raio da imprensa brasileira não se interessa por isso? Na verdade, o procurador tem essa documentação que foi encaminhada pelo procurador Celso Três à época. O que eu tenho é uma cópia da documentação da Procuradoria. Oficialmente, seria interessante, né? Mas mais do que ao Procurador-Geral da República o destino desses 124 bilhões de dólares, devia endereçar essa imprensa investigativa que levanta infâmias e calúnias todo dia, sem nenhuma base, contra políticos em exercício no momento. Por que não se interessam pelas provas documentadas da Operação Macuco? Insisto, eram 124 bilhões de dólares. Não sei se o senador Aloysio se recorda, as nossas reservas não chegavam perto disso. Naquela época não chegavam perto disso. E isso tudo foi abandonado. E o modus operandi é o mesmo modus operandi que continuaram usando empreiteiros e políticos corruptos. E os empresários brasileiros, sonegadores que desviavam esse dinheiro. Então, o que eu estou tentando dizer agora é que a Procuradoria-Geral da República devia se interessar por isso. Estou tentando dizer que não existe imprensa investigativa, existe imprensa de ocasião, trabalhando em cima de interesses muito claros, que são os interesses dos seus financiadores. Não há um interesse concreto pela moralização do Brasil.